Será possível, enquanto se vive, com toda energia, capacidade e agitação, terminar, por exemplo, com a ligação? Porque é isso que vai acontecer quando vocês morrerem. Vocês podem estar ligados à sua esposa ou ao seu marido, à sua pobreza. Podem estar ligados a alguma crença num Deus, o que é apenas um projeto ou uma invenção do pensamento. Mas vocês estão ligados porque há um certo sentimento de segurança, por mais ilusória que possa parecer. A morte significa o fim dessa ligação. Agora, enquanto vivemos, podemos terminar voluntariamente, facilmente, sem qualquer esforço, com essa forma de ligação? O que significa morrer para uma coisa que vocês conheceram, uma coisa que vocês seguem? Vocês conseguem fazer isso? Porque isso é morrer junto com o viver. Não separado por 50 anos ou mais, à espera de alguma doença que dê cabo de vocês. É viver com toda a sua vitalidade, energia, capacidade intelectual e com grande sentimento. E ao mesmo tempo, para determinadas conclusões, para determinadas idiosincrasias, experiências, ligações, ferimentos, terminar e morrer. Isso é, enquanto viver, viver também com a morte. Então a morte não é algo distante. A morte não é uma coisa que está no fim da nossa vida, produzida por algum acidente, doença ou velhice, mas pelo contrário, o fim de todas as coisas da memória. Isso é a morte, uma morte não separada da vida. Devíamos também considerar como dois amigos sentados juntos às margens de um rio, com a água clara correndo, não a água enlamaçada e poluída, vendo o movimento das ondas, perseguindo-se rio abaixo. Por que a religião representou uma parte tão grande na vida das pessoas desde os tempos mais antigos até hoje? O que é uma mente religiosa? Como ela é? O que a palavra religião significa realmente? Porque, historicamente, as civilizações desapareceram e novas crenças tomaram o seu lugar. O que produziu novas civilizações e novas culturas? Não o mundo tecnológico dos computadores, dos submarinos, dos materiais de guerra, nem dos homens de negócio, nem dos economistas, mas as pessoas religiosas de todo o mundo produziram uma mudança tremenda. Assim, devemos perguntar juntos o que queremos dizer com religião. Qual o seu significado? Será apenas uma mera superstição ilógica e sem sentido? Ou há alguma coisa maior, alguma coisa infinitamente bonita? Para descobrirmos isso, não será necessário. Estamos discutindo isso juntos, como os dois amigos, não se esqueçam. Não será necessário estar livre de todas as coisas que o pensamento inventou sobre a religião? O homem sempre procurou alguma coisa além da existência física. Ele sempre pesquisou, perguntou, sofreu e torturou-se para descobrir se há alguma coisa que não pertença ao tempo, que não pertença ao pensamento, que não seja a crença e nem a fé. Para descobrir isso, devemos estar absolutamente livres. Pois se vocês se fixarem numa determinada forma de crença, essa mesma crença impedirá a investigação do que é eterno. Se há essa coisa, a eternidade que está além de todo o tempo, além de toda medida. Assim devemos estar livres. Se somos sérios na indagação do que é religião, devemos ser livres de todas as coisas que o pensamento inventou sobre o que é considerado religioso. Isso é, todas as coisas que o hinduísmo, por exemplo,
inventou com as suas superstições, com as suas crenças, com as suas imagens e a sua literatura antiga, como os Upanishads. Devemos ser completamente livres de tudo isso. Se estamos ligados a tudo isso, então será impossível, naturalmente, descobrir aquilo que é original. Vocês entendem o problema? Se a minha mente, o meu cérebro, está condicionado pelas superstições hindus, crenças, dogmas e idolatria, com toda a tradição antiga, então ela está amarrada a isso e não pode se mover, não é livre. Do mesmo modo, devemos ser livres totalmente de todas as invenções do pensamento, dos rituais, dogmas, símbolos, dos sábios e assim por diante, do cristianismo. Isso pode ser bem mais difícil, pois nós nos aproximamos de casa. Mas todas as religiões, seja a cristã, a muçulmana, a hindu, a budista, são um movimento do pensamento que continua através do tempo, através da literatura, através dos símbolos, através das coisas feitas pelas mãos ou pela mente. E tudo isso é considerado religioso no mundo moderno. Para o conferencista, que não é religioso, para o conferencista, trata-se de uma forma de ilusão, de conforto, de satisfação romântica, sentimental, mas não real. A religião deve afetar o modo pelo qual vivemos, o significado da vida, pois só então há ordem em nossa vida. A ordem é algo totalmente desassociado da desordem. Vivemos em desordem. Isto é, vivemos em conflito, em contradição, dizendo uma coisa e fazendo outra, pensando de um modo e agindo de outro. Isso é contradição. Onde há contradição, que é divisão, deve haver desordem. E uma mente religiosa está completamente sem desordem. Esse é o fundamento de uma vida religiosa. Não todo o contrassenso que está acontecendo com os gurus e suas idiotices. É extraordinário como muitos gurus vieram ver o conferencista. Alguns porque pensam que eu os ataco. Eles querem me persuadir a não atacar. Dizem que o que você está dizendo e o que você está vivendo são a verdade absoluta. Mas não é para nós, porque precisamos ajudar essas pessoas que não estão tão adiantadas quanto você. Vejam o jogo que eles fazem. Vocês entendem? Assim imaginamos porque alguns ocidentais vão à Índia, seguem esses gurus e se iniciam, seja lá o que isso significa. Vestem roupas diferentes e pensam que são muito religiosos. Mas retirem-lhe as roupas, detenham-nos e indaguem-nos, e eles são exatamente como você e eu. Assim a ideia de ir para algum lugar para encontrar esclarecimento, de mudar o nome para algum nome sânscrito, parece estranhamente absurda e romântica sem qualquer realidade. Mas milhares de pessoas estão fazendo isso. Provavelmente trata-se de uma forma de diversão sem muito sentido. O conferencista não está atacando. Por favor, vamos entender isso. Não estamos atacando nada, estamos apenas observando. Observando o absurdo da mente humana, como somos pegos facilmente. Somos tão ingênuos.